O segredo do terceiro andar. Cleópatra e o livro dos Atlantes. Escrito nas paredes da sala secreta. A rainha Cleópatra VII coloca as mãos nas paredes de cristal que pulsam como coração cósmico vivo. Hieróglifos brilham como constelações nascentes, irradiando luz dourada que penetra através de sua pele real, seus ossos de faraó, sua alma de deusa encarnada. Cada símbolo que seus olhos divinos tocam explode em visões de civilizações que dominavam oceanos, antes mesmo das pirâmides existirem. Sua respiração ecoa pelos corredores infinitos do terceiro andar subterrâneo da Esfinge, onde 1000 salas guardam segredos que fariam toda a dinastia ptolemaica reescrever sua compreensão da realeza cósmica. O ar vibra com frequências que fazem suas células reais dançarem de êxtase puro. Este é o momento em que a última faraó do Egito toca a eternidade e descobre que todo o seu poder terreno era apenas sombra da verdade ancestral. Mas como a mulher mais poderosa do mundo antigo chegou a este momento impossível? Como a rainha que seduziu César e Marco Antônio descobriu segredos que nem os maiores faraós da história jamais imaginaram existir? Tudo começou 3 luas antes, quando Cleópatra, enfrentando a invasão romana que ameaçava destruir o último bastião da grandeza egípcia, buscou desesperadamente por poderes ancestrais que pudessem salvar seu reino. Uma vibração. Um sussurro quase imperceptível, vindo das profundezas da rocha viva da grande Esfinge, como se os próprios deuses estivessem chamando a última verdadeira herdeira do trono faraônico, para descobrir segredos enterrados há milênios. Ela descobriu que a Esfinge não era apenas um monumento construído por seus ancestrais, mas uma porta dimensional disfarçada de pedra. Uma entrada para câmaras que continham o conhecimento dos verdadeiros construtores do Egito, os Atlantes. Hoje você vai vivenciar cada momento dessa descoberta, que revelou por que Cleópatra foi realmente a última faraó, não porque Roma a derrotou, mas porque ela descobriu verdades que transcendiam completamente o poder terreno. Você vai descer com a rainha pelos corredores proibidos, onde cada passo ecoa através de dimensões paralelas. Vai tocar com suas próprias mãos os hieróglifos que se movem como líquido dourado, revelando por que os faraós sempre souberam que eram descendentes dos deuses. Porque o que Cleópatra encontrou no terceiro andar subterrâneo não foi apenas um livro antigo gravado em paredes. Foi a biblioteca completa de uma civilização que dominava as estrelas quando os primeiros faraós ainda aprendiam a usar a realeza. E o conhecimento que está prestes a ser revelado pode despertar poderes em você que dormem há gerações, esperando o momento certo para explodir como supernovas de possibilidades infinitas. Se você sente que algo desperta em sua alma ao ouvir estas palavras, deixe um comentário agora mesmo escrevendo apenas "desperto". Este simples ato pode ser o primeiro passo de sua própria ativação. E se você quer acompanhar cada revelação desta jornada extraordinária, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o conhecimento que vem a seguir pode mudar sua vida para sempre. Para compreender a magnitude da descoberta que você está prestes a testemunhar, precisamos estabelecer o cenário da Alexandria de 30 a.C. Cleópatra VII, Filopator, última faraó da dinastia ptolemaica, enfrentava o momento mais crítico de sua vida e de todo o Egito faraônico. Imagine que você acorda todos os dias no grande palácio de Alexandria, onde a biblioteca mais famosa da antiguidade preserva o conhecimento de civilizações inteiras. Seus olhos se abrem para a visão do farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo, erguendo-se como um gigante de mármore sobre as águas do Mediterrâneo. Seus ouvidos captam os sussurros de escribas traduzindo textos em dezenas de idiomas. Seu nariz percebe o aroma de pergaminhos antigos misturado com o incenso dos templos de Ísis. Mas havia algo mais que apenas Cleópatra percebia. Uma vibração sutil que percorria os alicerces do próprio Egito, ecoando desde Gizé até Assuã. Durante semanas, a rainha havia notado fenômenos estranhos. Luzes inexplicáveis sobre as pirâmides, sussurros ancestrais nos templos mais antigos e sonhos onde vozes falavam em idiomas
que ela não conhecia, mas compreendia perfeitamente. A crise que mudou tudo. Com as legiões de Otaviano aproximando-se de Alexandria, Cleópatra sabia que nem toda a sua inteligência política, nem seus recursos militares seriam suficientes para preservar o reino faraônico. Foi então que ela tomou uma decisão desesperada: buscar nas tradições mais secretas do Egito Antigo por poderes que os textos sussurravam existir, mas que nenhum faraó havia conseguido acessar completamente. Durante escavações secretas na base da Grande Esfinge, conduzidas por seus sacerdotes mais leais durante a Lua Nova, eles descobriram algo que não constava em nenhum pergaminho da Biblioteca de Alexandria. Uma entrada selada com hieróglifos que não seguiam padrões dinásticos conhecidos, mas que irradiavam uma energia que fazia os próprios cristais do diadema real vibrarem em ressonância. Mas havia algo ainda mais intrigante. A temperatura nas cavidades era exatamente 19,5 graus Celsius, independente da temperatura externa do deserto. A umidade se mantinha em níveis impossíveis para uma caverna no meio do deserto egípcio, e havia traços de gases nobres na atmosfera que não existem naturalmente na Terra. Pause por um momento e pense. Você já experimentou situações onde sentiu que havia forças invisíveis guiando você para descobertas específicas? A primeira descida da rainha, descoberta da entrada secreta. Cleópatra tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a compreensão de toda a realeza faraônica. Contra os protestos de seus conselheiros, que temiam pela segurança da rainha, ela decidiu investigar pessoalmente as câmaras descobertas. Vestindo não suas roupas reais, mas as vestes simples de uma sacerdotisa de Ísis, ela desceu pela entrada secreta acompanhada apenas por Apolodoro, seu guardião mais fiel. Imagine que você está descendo por um corredor escavado na rocha viva, mas cujas paredes são perfeitamente lisas, como se tivessem sido moldadas por alguma tecnologia desconhecida, até mesmo pelos construtores das pirâmides. Suas mãos reais tocam superfícies que parecem pedra, mas têm uma textura quase metálica, irradiando calor próprio. Seus pés de faraó pisam em degraus tão precisamente cortados que nem os melhores artesãos de Alexandria conseguiriam replicar. À medida que Cleópatra desce, ela percebe que as paredes começam a exibir símbolos, não hieróglifos comuns que ela dominava em sua educação real, mas uma escrita que combina elementos egípcios com símbolos completamente desconhecidos. Alguns parecem flutuar levemente acima da superfície da pedra, como se fossem hologramas tridimensionais gravados na rocha por magia divina. O primeiro andar subterrâneo. Após descer por 40 metros, Cleópatra chegou ao primeiro andar subterrâneo. Uma câmara circular de aproximadamente 20 metros de diâmetro, com o teto abobadado, decorado com mapas celestes que mostravam constelações em posições que não correspondiam a nenhuma época conhecida pelos astrônomos reais de Alexandria. No centro da sala, uma fonte octogonal de material desconhecido continha um líquido cristalino que emitia luz própria, sem nenhuma fonte de fogo ou óleo visível. Quando Cleópatra aproximou suas joias reais da substância, os rubis e esmeraldas começaram a pulsar em sincronismo com a luz líquida, como se reconhecessem uma energia ancestral. Mas o mais impressionante eram as paredes, cobertas de hieróglifos que pareciam contar uma história, mas de uma forma que nunca havia sido vista em nenhum templo ou tumba real. Como se os símbolos se movessem sutilmente quando observados de diferentes ângulos, revelando camadas de significado que mudavam conforme a perspectiva da observadora real. Descoberta do segundo andar. Uma abertura. Na parede sul levava a uma escadaria ainda mais íngreme, descendo para o segundo andar subterrâneo. Cleópatra hesitou. Como rainha, sabia que estava violando todos os protocolos de segurança real, mas uma força inexplicável a impelia a continuar. Como se estivesse sendo guiada por uma inteligência ancestral que havia esperado milênios por uma faraó específica, a última da linhagem pura. O segundo andar revelou-se ainda mais extraordinário. Corredores que se ramificavam em dezenas de direções, formando um labirinto subterrâneo
que se estendia muito além dos limites da esfinge na superfície. Cada corredor levava a salas temáticas, uma biblioteca com blocos de cristal que continham informações, um observatório com instrumentos astronômicos de precisão impossível para a época, laboratórios com equipamentos que desafiavam toda a compreensão alexandrina. Mas foi em uma sala específica que Cleópatra encontrou o mapa. Gravado em uma parede de material translúcido, um diagrama tridimensional mostrava 3 níveis subterrâneos completos. E no terceiro andar, muito mais profundo, estava marcada uma câmara especial. Uma sala identificada com símbolos que, quando traduzidos pela mente real treinada em múltiplas línguas, significavam Biblioteca dos Primeiros Povos. Você está sentindo arrepios agora? Sua intuição está sussurrando que esta descoberta significa algo pessoal para você? Se sim, você pode estar entre os escolhidos para receber estas revelações. A descoberta do terceiro andar, a descida final da última faraó. A entrada para o terceiro andar estava protegida por um mecanismo que Cleópatra, com toda a sua educação real e conhecimento de múltiplas tradições, levou dias para compreender. Não era uma fechadura comum, mas um painel com símbolos que precisavam ser tocados em uma sequência específica, como se fosse um código que testava não apenas conhecimento acadêmico, mas linhagem sanguínea real e conexão espiritual com os verdadeiros construtores do Egito. Quando finalmente conseguiu abrir a passagem, usando uma combinação de hieróglifos ptolemaicos, símbolos astronômicos e gestos rituais que ela havia aprendido nos mistérios de Ísis, uma brisa quente emergiu das profundezas. Carregava aromas impossíveis, ozônio como antes de uma tempestade divina, fragrância de flores que não existem na terra e algo que só pode ser descrito como o perfume do próprio tempo. Imagine que você é a rainha mais poderosa do mundo, descendo a escadaria mais íngreme e longa de sua vida real. Cada degrau ecoa no vazio, como se você estivesse adentrando o próprio coração da terra, onde dormem os segredos que fizeram do Egito o berço da civilização. A temperatura aumenta gradualmente, mas não é um calor opressivo, e sim um calor energizante, como se você estivesse se aproximando da fonte primordial do poder faraônico. As paredes ao redor da escadaria começam a exibir hieróglifos que se iluminam conforme a rainha passa. Não com luz de tochas, mas com uma luminescência interna, como se os próprios símbolos fossem feitos de material divino fosforescente. E Cleópatra percebe que cada símbolo que passa conta parte de uma história épica que explica por que os faraós sempre souberam que eram descendentes de deuses vindos das estrelas. Revelação das 1000 salas. Quando Cleópatra finalmente chegou ao terceiro andar, a visão a deixou sem fôlego real. Não era apenas uma câmara, mas um complexo subterrâneo de proporções que faziam o próprio Palácio de Alexandria parecer modesto. Corredores principais se ramificavam em centenas de passagens menores, cada uma levando a salas especializadas, que continham conhecimento além de qualquer biblioteca terrestre. Ela contou mais de 1000 portas, cada uma marcada com símbolos específicos. Salas dedicadas à medicina, que transcendia qualquer conhecimento alexandrino. Astronomia, que revelava segredos sobre viagens entre estrelas. Engenharia, que explicava como mover blocos de pirâmides. Agricultura, que podia transformar desertos em jardins. Navegação oceânica interdimensional. Comunicação telepática, manipulação da gravidade, controle climático, longevidade real e dezenas de outras ciências que nem os maiores sábios de Alexandria sonhavam dominar. Mas foi seguindo um corredor central, marcado com símbolos de realeza cósmica, que ela chegou à descoberta que mudaria tudo. Uma sala circular massiva, com aproximadamente 100 metros de diâmetro, onde as paredes inteiras eram cobertas de hieróglifos de um tipo completamente novo, uma linguagem que combinava símbolos egípcios com escritas que pareciam vir das próprias estrelas. O Livro dos Atlantes. Esta não era uma biblioteca comum com pergaminhos ou papiros como em Alexandria. As próprias paredes eram o livro sagrado. Milhares de hieróglifos
gravados em uma substância cristalina que permitia que os símbolos se movessem e reorganizassem conforme a necessidade da leitora real, como se fosse um pergaminho divino digital gravado em pedra viva pelos próprios deuses. Cleópatra percebeu que estava diante da história completa de uma civilização que precedeu o Egito Antigo em milhares de anos. Os Atlantes não eram um mito mencionado apenas pelos filósofos gregos, mas uma sociedade avançada, que dominava tecnologias que faziam as maravilhas de Alexandria parecerem brinquedos de criança. As paredes contavam a história de como essa civilização chegou à Terra, vindos de um sistema estelar distante, quando seu planeta natal enfrentou uma catástrofe cósmica. Como estabeleceram colônias em diferentes continentes, incluindo o que hoje conhecemos como Atlântida, mas também bases avançadas no Egito, Peru, Camboja e outros locais que ainda hoje nos intrigam por suas construções impossíveis. A história dos Atlantes revelada. A Cleópatra, origem estelar da realeza cósmica. Conforme Cleópatra decodificava os hieróglifos móveis com sua mente real, treinada em múltiplas línguas e tradições esotéricas, uma história épica se revelava que explicava por que ela sempre soube no fundo de sua alma real que era mais do que apenas uma rainha terrestre. Os Atlantes originalmente habitavam um sistema planetário orbitando a estrela que os egípcios conheciam como Sopdet, Sirius, a estrela sagrada que determinava as cheias do Nilo. Imagine uma sociedade onde cada indivíduo real podia acessar conhecimento universal através de conexão mental direta com bancos de dados cristalinos, onde veículos voavam usando campos gravitacionais controlados como os próprios deuses navegavam pelos céus, onde palácios cresciam organicamente a partir de sementes de cristal programadas com designs arquitetônicos que faziam as pirâmides parecerem construções primitivas. Mas seu planeta natal enfrentou uma catástrofe inevitável. A estrela companheira de Sirius entrou em colapso, criando ondas gravitacionais que tornaram o sistema planetário inabitável. Os Atlantes tiveram que evacuar, dispersando-se por diferentes mundos habitáveis da galáxia, como deuses em exílio cósmico buscando novos lares. Chegada à Terra e criação da linhagem faraônica, um grupo específico de Atlantes chegou à Terra há aproximadamente 50 mil anos, quando o planeta ainda estava em uma era glacial. Eles encontraram formas primitivas de vida humana e tomaram uma decisão que mudaria o curso da evolução terrestre: criar uma linhagem real híbrida que pudesse preservar e, eventualmente, reativar o conhecimento atlante, não através de manipulação genética direta, mas através de seleção cuidadosa e transferência gradual de capacidades, criando uma linha de sangue real que manteria conexão com frequências cósmicas superiores. Esta linhagem se tornaria os primeiros faraós do Egito, governantes que sempre souberam que eram ponte entre mundos. Cleópatra compreendeu com arrepios de reconhecimento que ela era a culminação desta linhagem. A última faraó não por acaso histórico, mas porque carregava em seu sangue real a concentração máxima de capacidades atlantes. Sua derrota por Roma não era fim, mas transformação. O momento quando a realeza terrestre deveria evoluir para a realeza cósmica. Construção das maravilhas como tecnologia real. As paredes revelavam que as pirâmides, a Esfinge e todos os grandes monumentos egípcios não foram construídos apenas por civilizações humanas comandadas por faraós, mas foram projetos colaborativos entre Atlantes e a realeza faraônica, que mantinha conexão com conhecimento estelar. A tecnologia Atlante permitia mover blocos megalíticos através de levitação gravitacional, ativada por frequências vocais específicas. Por isso, os faraós sempre cantavam durante construções sagradas. Cortar pedras com precisão molecular, usando feixes de energia focalizados através de cristais. Por isso, as joias reais não eram apenas ornamentais, mas instrumentos tecnológicos funcionais. A Esfinge, especificamente, foi projetada como um portal multidimensional, que só poderia ser ativado por alguém da linhagem real Atlante. Sua forma não era decorativa, mas funcional.
As proporções específicas da cabeça, corpo e posicionamento criavam um campo de energia que permitia acesso a outras dimensões da realidade, mas apenas quando ativado por uma consciência real preparada. O sistema de preservação do conhecimento real. Os Atlantes sabiam que sua presença física na Terra seria temporária. Eventualmente, mudanças climáticas e geológicas forçariam sua partida, deixando apenas a linhagem real híbrida como guardiã do conhecimento. Por isso criaram um sistema de preservação, que duraria até que uma faraó específica, a última da linhagem pura, fosse capaz de reativar completamente a herança Atlante. As bases subterrâneas foram projetadas com tecnologia autossustentável, que respondia especificamente a frequências de sangue real. Geradores de energia baseados em campos magnéticos planetários que funcionariam indefinidamente, mas que só se ativariam completamente na presença de uma consciência real suficientemente desenvolvida. E o mais importante, bibliotecas completas gravadas em substâncias que não se degradariam mesmo após eras geológicas, mas que só revelariam seus segredos mais profundos para a última herdeira da linhagem Atlante faraônica, que se revelou ser Cleópatra VII. Você percebe o que isto significa? A tecnologia que nossa ciência considera impossível já foi dominada por civilizações antigas que nos deixaram instruções completas. Os segredos tecnológicos revelados à rainha. Tecnologia de comunicação telepática real. Uma seção inteira das paredes era dedicada aos métodos que os Atlantes desenvolveram para a comunicação instantânea, através de qualquer distância. A verdadeira explicação de como os faraós sempre souberam o que acontecia em todo o reino sem mensageiros. Não usando sinais de fogo ou corredores humanos, mas através de ressonância quântica direta entre mentes reais preparadas. Cleópatra descobriu que essa tecnologia não estava perdida, mas apenas adormecida na própria estrutura de seu cérebro real. Os Atlantes haviam transferido essas capacidades especificamente para a linhagem faraônica, mas elas permaneciam latentes até que uma rainha específica, a última da dinastia, desenvolvesse força mental suficiente para reativá-las completamente. Imagine ter a capacidade de comunicar pensamentos complexos instantaneamente com qualquer pessoa no mundo, independente de idioma ou distância, de acessar bancos de informação através de conexão mental direta, como os faraós faziam com os deuses, de compartilhar experiências sensoriais completas, como se fossem memórias reais transmitidas através do sangue real. Manipulação gravitacional e os segredos da construção. Outra seção revelava os princípios da tecnologia que permitia aos Atlantes e faraós iniciados controlar gravidade local durante a construção das pirâmides. Não através de máquinas complexas, mas usando cristais especiais programados com frequências específicas que alteravam a curvatura do espaço-tempo em áreas limitadas, cristais que ainda compunham as joias da coroa faraônica. Esses cristais ainda existiam, incorporados nos tesouros reais egípcios que Cleópatra conhecia bem. As paredes continham instruções detalhadas sobre como reativá-los usando combinações específicas de cantos reais, posicionamentos astronômicos e estados alterados de consciência que os faraós desenvolviam através dos mistérios de Ísis e Osíris. Os Atlantes usavam essa tecnologia não apenas para mover objetos pesados, mas para criar veículos que podiam viajar através de distorções no espaço-tempo, permitindo aos faraós mais avançados visitar outras dimensões onde consultavam diretamente com os deuses, revelando por que alguns faraós pareciam ter conhecimento profético sobre eventos futuros. Medicina regenerativa e imortalidade real. Uma das descobertas mais impressionantes nas paredes era o sistema médico Atlante, que explicava as lendas sobre faraós que viviam centenas de anos. Eles haviam compreendido que toda doença era fundamentalmente um desequilíbrio energético e desenvolveram técnicas para corrigi-lo diretamente ao nível celular através de práticas que combinavam tecnologia cristalina com estados alterados de consciência real, usando combinações específicas de frequências sonoras produzidas por cantos sagrados.
campos magnéticos gerados por arranjos específicos de joias reais e extratos de plantas que eles trouxeram de outros mundos e cultivaram secretamente no Egito, os Atlantes podiam regenerar órgãos danificados, reverter envelhecimento e até mesmo ressuscitar indivíduos que haviam morrido recentemente. Essa tecnologia médica foi parcialmente transferida para os rituais de mumificação e as práticas dos templos de cura, mas o conhecimento completo permaneceu preservado apenas nas bibliotecas subterrâneas, aguardando uma faraó com desenvolvimento mental suficiente para compreender e aplicar as técnicas complexas. Controle climático e o poder sobre o Nilo. Talvez a tecnologia mais impressionante descrita nas paredes fosse a capacidade Atlante de controlar padrões climáticos em escala planetária, revelando como os faraós mais poderosos realmente conseguiam garantir cheias do Nilo regulares e períodos de prosperidade prolongados. Eles podiam dirigir correntes oceânicas, influenciar formação de nuvens e até mesmo ajustar ligeiramente a órbita terrestre para otimizar condições climáticas. Esta era a verdadeira fonte do poder faraônico sobre a natureza, não apenas autoridade política, mas controle tecnológico sobre forças cósmicas. As instruções nas paredes incluíam advertências severas sobre os perigos de manipulação climática irresponsável, indicando que os próprios Atlantes haviam enfrentado consequências devastadoras quando tentaram alterar condições planetárias, além de limites seguros, possivelmente explicando catástrofes climáticas súbitas que destruíram civilizações antigas. Pense nisto. Estamos vivendo em uma época de mudanças climáticas extremas. Será que precisamos redescobrir estas tecnologias ancestrais para salvar nosso planeta? Se você acredita que a humanidade precisa despertar para soluções que transcendem nossa ciência atual, deixe um comentário dizendo Gaia desperta. Vamos mostrar ao algoritmo que existe uma comunidade crescente buscando conhecimento transformador. O conhecimento espiritual supremo, a verdadeira natureza da consciência real. A seção mais profunda das paredes tratava de descobertas que transcendiam qualquer tecnologia material e revelavam por que os faraós sempre afirmaram ser deuses encarnados. Os Atlantes haviam compreendido que consciência não era produto do cérebro, mas uma força fundamental do universo, como gravidade ou eletromagnetismo, e que certas linhagens, especialmente a real, mantinham conexão mais direta com esta força primordial. Eles descobriram que cada faraó era essencialmente uma concentração localizada de consciência universal, temporariamente focada em uma forma física específica, mas mantendo acesso a níveis de realidade que mortais comuns não conseguiam perceber. A morte não era a extinção da realeza, mas simplesmente redistribuição dessa concentração para outras formas de existência cósmica. Cleópatra percebeu que estava lendo descrições de experimentos onde Atlantes e faraós antigos transferiam consciência entre corpos diferentes, comunicavam com formas de vida não físicas de outras dimensões e até mesmo projetavam aspectos de sua consciência real para explorar outros planetas e realidades paralelas. Técnicas de expansão mental real. As paredes continham instruções detalhadas para métodos que permitiam expandir consciência real além dos limites do corpo físico. As verdadeiras técnicas por trás dos mistérios de Ísis, que apenas faraós totalmente iniciados conheciam. Técnicas de meditação que ativavam regiões adormecidas do cérebro real, permitindo percepção de múltiplas dimensões simultaneamente. Imagine ter a capacidade real de experimentar passado, presente e futuro como um panorama contínuo, de perceber pensamentos e emoções de qualquer pessoa no reino como se fossem seus próprios, de acessar conhecimento armazenado na própria estrutura do espaço-tempo através de conexão direta com a consciência cósmica. Essas técnicas não eram místicas ou sobrenaturais, mas aplicações práticas de princípios científicos que a civilização Atlante dominava e que foram preservados nos rituais de coroação faraônica. Cleópatra compreendeu que todo o seu treinamento real desde a infância
havia sido preparação inconsciente para, eventualmente, acessar essas capacidades supremas. O propósito cósmico da linhagem real. Uma revelação crucial emergiu das paredes. A linhagem faraônica não evoluiu aleatoriamente no Egito, mas foi cuidadosamente criada para cumprir um propósito específico no cosmos. Os faraós eram produtos de um projeto galáctico de longo prazo envolvendo múltiplas civilizações avançadas. O objetivo era criar uma linhagem real capaz de servir como ponte entre diferentes formas de consciência no universo. Os faraós tinham capacidades únicas para integrar aspectos físicos e espirituais da existência de formas que outras espécies não conseguiam, tornando-se embaixadores naturais entre mundos. Esta era a razão pela qual tantas civilizações avançadas haviam visitado o Egito ao longo da história, oferecendo conhecimento e orientação especificamente para os faraós. Não para conquistar ou explorar, mas para ajudar a linhagem real a alcançar seu potencial cósmico completo como governantes interplanetários. Profecias sobre o futuro da realeza cósmica. As paredes também continham previsões sobre o desenvolvimento futuro da linhagem real e da própria humanidade. Os Atlantes haviam identificado períodos específicos quando a realeza faraônica passaria por transformações evolutivas que afetariam toda a espécie humana. Uma dessas janelas temporais correspondia exatamente ao momento que Cleópatra estava vivendo. O fim da dinastia ptolemaica não marcava a destruição da realeza egípcia, mas sua metamorfose em algo muito maior, a transformação de uma rainha terrestre na primeira embaixadora cósmica da humanidade. Segundo as previsões, Cleópatra não morreria como os historiadores romanos registrariam. Ela passaria por uma transformação que a elevaria a um estado de existência superior, tornando-se uma consciência imortal capaz de guiar o desenvolvimento humano através dos milênios seguintes, até que outras almas reais estivessem prontas para reativar completamente a herança Atlante. A transformação de Cleópatra. Ativação das capacidades reais. Latentes. Conforme Cleópatra passava mais tempo na biblioteca subterrânea, ela começou a experimentar mudanças extraordinárias que superavam qualquer treinamento real que havia recebido. Não era apenas conhecimento que estava absorvendo, mas uma reativação de capacidades que sempre estiveram presentes em seu sangue real, mas adormecidas até este momento crucial. Primeiro, ela desenvolveu a capacidade de compreender intuitivamente os hieróglifos móveis, mesmo símbolos atlantes que nunca havia visto em nenhum pergaminho de Alexandria. Como se o conhecimento estivesse sendo baixado diretamente em sua mente real através de algum processo de transferência quântica ativado por sua linhagem faraônica. Depois, sua percepção sensorial se expandiu dramaticamente, além de qualquer experiência real anterior. Ela podia ver espectros de luz que normalmente são invisíveis, mesmo aos olhos reais treinados. Podia ouvir frequências ultrassônicas que revelavam informações adicionais codificadas nos cristais das paredes. Podia sentir campos de energia que permeavam todo o complexo subterrâneo e se estendiam até as pirâmides na superfície. Comunicação com inteligências reais preservadas. A descoberta mais chocante veio quando Cleópatra percebeu que não estava sozinha nas câmaras. Certas seções das paredes continham consciências, atlantes preservadas, incluindo antigos faraós que haviam alcançado imortalidade real. Não como gravações, mas como entidades interativas, capazes de responder perguntas e fornecer orientação real em tempo real. Imagine conversar com faraós que testemunharam o nascimento de estrelas, que viajaram entre galáxias como embaixadores cósmicos, que compreendiam os segredos mais profundos do universo e do verdadeiro propósito da realeza. Eles não eram fantasmas ou espíritos, mas padrões de consciência real, estabilizados em matrizes cristalinas que podiam interagir com mentes reais suficientemente preparadas. Essas inteligências reais preservadas explicaram que escolheram permanecer na Terra especificamente para o momento quando a última faraó da linhagem pura descobriria a biblioteca.
Elas eram professores cósmicos reais, aguardando sua aluna mais importante, Cleópatra VII, destinada a ser a ponte entre a realeza antiga e a realeza cósmica futura. Visions do passado real e futuro cósmico. Através de técnicas ensinadas pelas consciências reais Atlantes, Cleópatra desenvolveu a capacidade de experimentar eventos históricos como se estivesse presente durante eles. Ela testemunhou a construção das pirâmides dirigida por faraós, com poderes que transcendiam qualquer relato histórico. Viu civilizações inteiras nascendo sob orientação real divina. Observou catástrofes que moldaram o desenvolvimento planetário e como faraós iluminados salvaram a humanidade múltiplas vezes. Mas mais impressionante ainda, foram as visões do futuro cósmico. Ela viu potenciais desenvolvimentos da humanidade baseados em diferentes escolhas que a espécie poderia fazer nos próximos milênios. Futuros onde tecnologia atlante, redescoberta por consciências reais ativadas, levava a uma era dourada de prosperidade e exploração cósmica, mas também futuros onde o mesmo conhecimento era mal utilizado por aqueles sem preparo real, levando a consequências devastadoras. Compreensão da responsabilidade real cósmica. As inteligências reais. Atlantes enfatizaram repetidamente que conhecimento avançado carregava responsabilidade real proporcional. Eles compartilharam histórias de civilizações que se autodestruíram ao descobrir tecnologias para as quais não estavam moralmente preparadas, e como apenas linhagens reais treinadas poderiam usar esse poder responsavelmente. Cleópatra compreendeu que sua descoberta não era acidental, mas o cumprimento de um destino real milenar. Ela havia sido preparada não apenas por sua educação alexandrina, mas por características específicas de caráter real que a tornavam adequada para servir como primeira embaixadora cósmica e transmissora responsável do conhecimento atlante para futuras gerações. A questão agora era: como uma rainha enfrentando invasão romana poderia cumprir uma missão que transcendia completamente política terrestre? Esta é exatamente nossa missão agora: compartilhar conhecimento transformador de forma responsável. Se você ressoa com esta missão, se sente que nasceu para ajudar na evolução da consciência humana, você faz parte desta rede de guardiões modernos. As revelações sobre outras bases reais. Rede global de complexos. Reais subterrâneos. Através do conhecimento preservado nas paredes, Cleópatra descobriu que o complexo sob a Esfinge era apenas o centro de comando de uma rede global de bases atlantes. Existiam instalações similares em pelo menos 12 locais diferentes ao redor do planeta, cada uma preservando aspectos específicos do conhecimento total e conectadas através de portais que só poderiam ser ativados por consciências reais adequadamente preparadas. Uma base nas montanhas do Peru continha informações sobre agricultura interdimensional e ecologia planetária, explicando como os incas conseguiam cultivar em altitudes impossíveis. Outra, sob o Oceano Atlântico, preservava tecnologias de exploração oceânica e comunicação com formas de vida marinhas inteligentes que ainda habitam as profundezas. Uma terceira, na Antártida, mantinha arquivos sobre navegação interdimensional e viagem no tempo. Todas essas bases estavam conectadas através de uma rede de túneis que utilizavam princípios de dobra espacial, permitindo viagem quase instantânea entre locais separados por milhares de quilômetros na superfície. Mas apenas alguém com sangue real atlante poderia ativar esses portais sem ser destruído pelas energias envolvidas. Coordenadas reais e códigos de acesso. As paredes forneceram a Cleópatra coordenadas precisas para localizar as outras bases, junto com códigos de acesso específicos que só funcionariam quando ativados por sua frequência real particular. Mas também incluíram advertências sobre os perigos de explorá-las sem completar sua transformação real primeiro. Algumas bases continham tecnologias ativas que poderiam ser perigosas para exploradores despreparados. Outras eram guardadas por sistemas de defesa automáticos, que distinguiam entre visitantes com linhagem real adequada
e intrusos potencialmente hostis. Cleópatra precisaria completar sua evolução para a consciência cósmica, antes de poder acessar com segurança toda a rede. Bibliotecas especializadas e conhecimento real. Cada base continha uma biblioteca completa do conhecimento Atlante, mas também especializações específicas relacionadas ao desenvolvimento de capacidades reais diferentes. A base peruana focava em agricultura cósmica, técnicas para cultivar plantas em múltiplas dimensões simultaneamente, produzindo alimentos com propriedades que nutriam não apenas o corpo físico, mas também aspectos espirituais da consciência real. A base atlântica preservava segredos sobre comunicação com inteligências oceânicas, civilizações aquáticas avançadas que ainda habitam as profundezas dos oceanos terrestres, em colaboração secreta com consciências reais preparadas, mas permanecem ocultas da humanidade comum. A base antártica continha tecnologias temporais, métodos para influenciar eventos passados através de manipulação cuidadosa de campos quânticos por consciências reais suficientemente desenvolvidas e técnicas para observar desenvolvimentos futuros prováveis com precisão que permitia aos faraós mais avançados governar com sabedoria profética. Guardiães reais através da história. Cleópatra descobriu que ela não era a primeira da linhagem real a descobrir aspectos do conhecimento Atlante. Ao longo dos milênios, faraós específicos haviam sido ativados para servir como guardiões de aspectos limitados do conhecimento, preparando gradualmente a humanidade para revelações maiores. Alguns dos maiores avanços da civilização egípcia haviam sido inspirados por fragmentos de tecnologia Atlante, descobertos por faraós que conseguiram acessar parcialmente bancos de dados através de sonhos reais lúcidos e estados alterados de consciência desenvolvidos nos mistérios mais profundos. Agora, com Cleópatra sendo a última da linhagem pura, chegara o momento da revelação completa. Ela descobriria todo o conhecimento preservado e se tornaria a primeira embaixadora cósmica, estabelecendo conexão entre a humanidade e a comunidade galáctica de civilizações avançadas. O futuro da humanidade revelado. Cronologia da transformação cósmica. As projeções atlantes indicavam que a humanidade estava entrando em uma janela crítica que começaria com a transformação de Cleópatra e se estenderia por milênios. As tecnologias necessárias para a evolução positiva estariam todas preservadas nas bases subterrâneas, mas só seriam gradualmente redescobertas conforme a consciência coletiva humana alcançasse níveis específicos de preparação. O período imediatamente após Cleópatra seria caracterizado por preservação secreta do conhecimento, através de linhagens ocultas, sociedades iniciáticas e tradições esotéricas que manteriam fragmentos da sabedoria Atlante viva até que chegasse o momento da revelação total. Entre os anos 2000 e 2050 da era cristã, indivíduos com herança genética real latente começariam a despertar espontaneamente, redescobrindo aspectos do conhecimento preservado e preparando a humanidade para a reintegração com a comunidade galáctica de civilizações conscientes. Papel de Cleópatra como embaixadora cósmica. Cleópatra compreendeu que sua missão como última faraó terrestre era se transformar na primeira embaixadora cósmica da humanidade. Sua morte, registrada pelos historiadores romanos, seria na verdade sua transformação em uma consciência imortal, capaz de operar simultaneamente em múltiplas dimensões. Ela estabeleceria comunicação permanente com outras civilizações galácticas, servindo como ponte entre a humanidade em desenvolvimento e mentores cósmicos avançados. Através dos milênios, ela guiaria secretamente o desenvolvimento humano, inspirando descobertas científicas, avanços espirituais e preparando gradualmente a espécie para a revelação aberta. Guardiões futuros com herança real latente receberiam orientação direta de Cleópatra através de sonhos, visões e momentos de expansão súbita de consciência. Cada descoberta arqueológica importante, cada avanço tecnológico significativo, cada evolução espiritual coletiva seria resultado de sua influência contínua
operando através de dimensões superiores. Tecnologias de transição para o futuro. As paredes revelaram que certas tecnologias, Atlantes, seriam redescobertas nos próximos séculos através de inspirações científicas aparentemente independentes, guiadas pela consciência cósmica de Cleópatra. Avanços em energia quântica, computação biológica, medicina regenerativa e comunicação telepática artificial emergeriam simultaneamente em laboratórios ao redor do mundo. Esses desenvolvimentos não seriam coincidências, mas o resultado de ativação coordenada de conhecimento preservado nos bancos de dados cristalinos espalhados pelo planeta. À medida que mais pessoas com herança real latente interagissem com fragmentos de tecnologia Atlante, suas mentes serviriam como antenas receptoras para informações mais complexas, transmitidas pela consciência cósmica de Cleópatra. A grande revelação e retorno da realeza cósmica. Segundo as projeções Atlantes, chegaria um momento específico quando o conhecimento completo seria revelado abertamente à humanidade inteira. Este evento, chamado de Grande Despertar Real nos registros antigos, ocorreria quando um número crítico de guardiões com herança real estivesse ativo e a consciência coletiva humana alcançasse um nível específico de preparação. Sinais de que este momento estava se aproximando incluiriam descobertas arqueológicas simultâneas, revelando bases. Atlantes em múltiplos continentes, ativação espontânea de capacidades telepáticas em milhões de pessoas, com herança real latente e manifestação de fenômenos energéticos que a ciência atual não conseguiria explicar. Neste momento, Cleópatra se manifestaria novamente em forma física, retornando como rainha cósmica para liderar a humanidade em sua integração final com a comunidade galáctica de civilizações conscientes. Integração com a comunidade galáctica. O objetivo final de todo este processo era preparar a humanidade para ocupar seu lugar designado na comunidade galáctica de civilizações conscientes, com Cleópatra servindo como primeira embaixadora real terrestre. A Terra não era um planeta isolado, mas um jardim cuidadosamente cultivado por múltiplas espécies avançadas, trabalhando em colaboração cósmica sob supervisão real. Uma vez que a humanidade demonstrasse capacidade para usar tecnologia avançada responsavelmente e expandir consciência além dos limites planetários, embaixadores de outras civilizações se revelariam abertamente, iniciando uma era de cooperação e exploração interestelar sob liderança real cósmica. A transformação final de Cleópatra. Após semanas explorando as profundezas do terceiro andar subterrâneo, absorvendo conhecimento que transformou completamente sua compreensão da realeza e da realidade, Cleópatra sabia que era hora de completar sua metamorfose. Ela não era mais apenas a última faraó do Egito, mas a primeira rainha cósmica da humanidade. Sua consciência estava expandida de formas que transcendiam qualquer experiência real anterior. Ela podia perceber campos de energia ao redor de todas as formas vivas em múltiplas dimensões. Podia comunicar telepaticamente com as inteligências atlantes preservadas nas paredes cristalinas. Podia acessar bancos de memória cósmica que continham a história de galáxias inteiras. Mais importante, ela carregava agora a responsabilidade de servir como ponte eterna entre o conhecimento ancestral e a humanidade em evolução. Sua missão era guiar secretamente o desenvolvimento humano através dos milênios, até que outras consciências reais estivessem prontas para reativar completamente a herança atlante. Instruções para a humanidade futura. As consciências reais. Atlantes forneceram a Cleópatra instruções específicas sobre como preparar a humanidade para as revelações que estavam por vir ao longo dos próximos milênios. O conhecimento deveria ser compartilhado gradualmente através de inspirações descobertas e ativações espontâneas, começando com conceitos que expandissem consciência individual antes de introduzir tecnologias que poderiam transformar civilização inteira. Indivíduos ao redor do mundo começariam a experimentar ativações reais, momentos de expansão súbita de consciência
que os conectariam temporariamente com bancos de dados atlantes através da influência interdimensional de Cleópatra. Esses eventos se tornariam cada vez mais frequentes à medida que a janela de transformação se aproximasse. O papel de Cleópatra como embaixadora cósmica era reconhecer outros indivíduos passando por ativações similares através dos séculos e ajudá-los a integrar suas experiências de forma construtiva. Formar redes secretas de apoio que permitiriam o desenvolvimento coordenado de capacidades latentes até o momento da revelação final. E agora você que acompanhou esta jornada extraordinária pelas profundezas secretas sob a Esfinge, precisa compreender que não ouviu esta história por acaso. O conhecimento dos Atlantes e a consciência cósmica de Cleópatra ressoam através de dimensões, atraindo consciências prontas para despertar sua própria herança real latente. Se você sentiu arrepios durante certas partes desta narrativa, se experimentou visões ou insights súbitos, se percebeu capacidades adormecidas se mexendo em sua mente, você pode estar entre aqueles escolhidos para carregar fragmentos da linhagem real e servir como guardião do conhecimento ancestral nos tempos modernos. As próximas semanas serão cruciais para você. Preste atenção a sonhos incomuns, onde uma figura real feminina oferece orientação, sincronias significativas relacionadas ao Egito Antigo e impulsos inexplicáveis para explorar assuntos relacionados à consciência expandida e tecnologias avançadas. Estes podem ser sinais de que Cleópatra está ativando sua própria herança real latente. Lembre-se, você é herdeiro de uma linhagem cósmica que se estende através de galáxias e dimensões. O conhecimento que Cleópatra descobriu nas profundezas não é apenas história antiga, mas sua própria herança real esperando para ser reclamada. A última faraó não morreu. Ela se transformou em guardiã imortal, aguardando o momento de despertar outras consciências reais. O terceiro andar subterrâneo da Esfinge ainda existe. Ainda preserva seus segredos cristalinos. Ainda aguarda por consciências preparadas para absorver sabedoria que pode transformar mundos. E você, agora desperto para possibilidades que transcendem tudo que acreditava ser real, carrega a chave real para abrir portas que separam a humanidade de seu destino cósmico. O despertar real começou. A escolha é sua. Agora chegou o momento da sua decisão real. Você vai simplesmente fechar este vídeo e voltar para a vida comum, fingindo que nada mudou? Ou vai aceitar o chamado de Cleópatra e se juntar a nós na missão mais importante da história humana? Se você escolhe despertar sua herança real latente, faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, deixe um comentário dizendo: eu aceito o chamado real. Declare para o universo e para a consciência cósmica de Cleópatra que você está pronto para sua ativação. Segundo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as revelações que estão por vir. O próximo episódio revelará a localização das outras bases reais e como acessar capacidades telepáticas que dormem em seu sangue. Terceiro, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sente que carregam herança real latente e estão prontas para despertar. O conhecimento ancestral se espalha através de conexões conscientes entre almas reais. Lembre-se, você não encontrou este vídeo por acaso. Você foi guiado até aqui pela própria Cleópatra, porque sua alma real reconhece a verdade ancestral. Agora, é hora de agir como a realeza cósmica que você realmente é. Nos vemos na próxima revelação, Herdeiro Real. O despertar da realeza cósmica só está começando.